Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nessa série de vídeos de finanças corporativas, estamos vendo mercado financeiro. Nas aulas anteriores, vimos mercado monetário, mercado de câmbio, mercado de capitais e agora veremos mercado de crédito. Então, nossa aula, mercado de crédito. Vamos testar o som e em seguida começar. Ei, teste, som, laser digital, double deck system, sensacional, uau, show. Mercado financeiro, vamos ver hoje mercado de crédito. Em mercado de crédito, vamos ver a intermediação no mercado de crédito, o spread bancário, o juro real e o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Mercado de crédito. Frequentemente, as pessoas precisam de crédito para a compra de bens e serviços e as empresas necessitam de crédito para o capital de giro. No mercado de crédito, os recursos que suprem essas necessidades, geralmente de curto e médio prazos, são ofertados pelas instituições financeiras. Algumas das operações de créditos realizadas nesse mercado são empréstimo para o capital de giro, desconto de títulos, vendor, crédito direto ao consumidor, também chamado de CDC, e o hot money. Mercado de crédito, intermediação no mercado de crédito. O bom andamento das atividades empresariais depende do encontro das unidades superavitárias e deficitárias em recursos financeiros. De um lado, remunerando os capitais que estão sobrando, e de outro, proporcionando a tomada de recursos para investimento ou para o capital de giro, com custo adequado e em condições favoráveis. As instituições financeiras desempenham um papel importante nesse ambiente, como intermediárias das operações, por exemplo. Quando uma pessoa ou uma empresa aplica determinado valor em um banco, em qualquer tipo de aplicação, ela está emprestando dinheiro ao banco. No final da operação, o banco devolve o dinheiro atualizado por uma determinada taxa de juros. O fato de o banco tomar emprestado o dinheiro do cliente e depois devolvê-lo com juros faz que o banco, quando empresta esse dinheiro para alguém, cobre também uma taxa de juros. Os depósitos à vista, no caso de conta corrente, também são formas de captação de dinheiro pelos bancos, só que não implicam remuneração ao cliente. Portanto, representam recursos sem custos. Hoje, alguns bancos ainda remuneram a conta corrente, mas a grande maioria não. As taxas de captação dependem de fatores como o porte da instituição financeira, a situação macroeconômica vigente, a linha de crédito que se destinam, entre outros fatores. Esse você já ouviu falar. As instituições financeiras maiores conseguem captar recursos
a taxas menores do que as instituições menores, pois os aplicadores buscam maior segurança ao aplicarem os seus recursos. As expectativas do mercado com relação à taxa Selic impactam a formação das taxas, aumentando-as ou diminuindo-as. Há ainda a questão dos créditos direcionados, que seguem critérios que precisam estar de acordo com a regulamentação específica. Tudo isso interfere nos níveis de taxas de juros praticadas pelos bancos. A função do banco é intermediar a relação entre uma pessoa ou uma empresa que tem dinheiro sobrando e uma empresa ou uma pessoa que está necessitando de dinheiro. Quando o banco empresta esse dinheiro a uma pessoa ou a uma empresa, ele tem que cobrar uma taxa de juros maior do que a que ele pagou para tomar o dinheiro. Isso para quê? Para cobrir os seus custos e proporcionar o lucro ao banco. A seguir, vamos demonstrar como o banco intermedia uma relação entre o aplicador e o tomador. Então, o aplicador, ele aplica seu dinheiro no banco, o banco pega esse dinheiro, empresta o dinheiro ao tomador, o tomador paga com juros ao banco e o banco devolve ao aplicador o dinheiro com o rendimento. É assim que funciona a intermediação financeira. No mercado de crédito, outro item importante é o spread bancário. Para fazer o trabalho de intermediação entre quem tem dinheiro e quem não tem o suficiente, o banco vai ter custos, vai ter gastos com estrutura, impostos, contribuições, inadimplência. Além disso, tem que gerar lucro para investir em tecnologia, ativos, treinamento de pessoal, além de remunerar os capitais de seus acionistas. A diferença entre a taxa que o banco paga ao cliente naquela captação e a taxa que cobra ao tomador de empréstimo é chamada de spread bancário. Em resumo, o banco toma o dinheiro do aplicador a determinada taxa, que é o custo do dinheiro para o banco, e o repassa a alguém cobrando o equivalente a esse custo mais um adicional, que é o spread. O spread decorre da necessidade de cobertura de fatores como o custo administrativo, a inadimplência, o compulsório, o subsídio cruzado, os encargos fiscais, o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, os impostos diretos e também o lucro do banco. Então vamos a esses fatores. O custo administrativo. O custo administrativo é o custo de manutenção das agências bancárias, como salários, encargos, custos judiciais, avaliação de risco de crédito, propaganda, entre outros. A inadimplência. Embora a sua definição não seja tão simples por depender de determinados parâmetros, pode-se assumir para efeitos didáticos que ela ocorre quando um devedor não cumpre com o pagamento de um compromisso financeiro.
nos termos em que foi acordado com o seu credor. O percentual cobrado pelos bancos é um prêmio pelo risco associado à possibilidade de não recebimento do empréstimo. O fator compulsório. O CMN determina um percentual de recursos que os bancos precisam deixar depositado no Banco Central. Portanto, pode-se dizer que o custo de oportunidade desses recursos é repassado ao tomador final. O fator subsídio cruzado significa que o governo pode interferir em alguns preços na economia. Por exemplo, os financiamentos com juros menores a determinados setores da economia. Por exemplo, a compensação poderá vir pela cobrança maior em outros tipos de créditos. Então, ele tira de um e pega do outro. O mercado conta com os chamados recursos livres e recursos direcionados. Então, dentro de subsídio cruzado, os recursos livres são aqueles que as taxas são livremente negociadas entre as partes. Quem são as partes? Os bancos e as pessoas ou empresas. Por exemplo, cheque especial, cartão de crédito, crédito pessoal, financiamento de veículos, capital de giro, conta garantida, desconta de títulos, entre outros. Os recursos direcionados são aqueles com as taxas de juros limitadas ou taxas subsidiadas. Por exemplo, crédito rural, crédito à exportação, financiamento habitacional, operações com recursos do BNDES. Os benefícios concedidos por meio do crédito direcionado acabam sendo suportados pelos tomadores das linhas de crédito livre. Se o governo, por exemplo, eleva a taxa básica de juros da economia para conter a inflação, as taxas de juros do crédito direcionado sofrem pouco impacto por serem fixadas pela legislação, o que pode acabar aí personalizando as operações com crédito livre. Nesse caso, um tomador de dinheiro estará subsidiando o outro, ocorrendo o que se chama de subsídio cruzado. Ainda entre esses fatores do spread bancário, temos aí os encargos fiscais. Geralmente refere-se ao impacto causado pela tributação nas atividades da empresa. Como são obrigações a serem cumpridas, oneram com os encargos trabalhistas os serviços prestados pelo banco. São exemplo PIS, COFINS, IR, entre outros. O FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, são contribuições para a garantia dos recursos depositados em instituições financeiras. O outro fator aí é o lucro do banco. O lucro depois de coberto todos os gastos decorrentes das operações. Há ainda outras variáveis que podem exercer influência nos níveis do spread cobrados pelos bancos. Por exemplo, se os fundamentos da economia não se mostrarem favoráveis, haverá um ambiente de incerteza que os bancos exigem um prêmio maior pelo risco que avaliam ocorrer ao emprestar o dinheiro. Também
podem considerar a possibilidade de que aquilo que é voluntariamente acordado entre o banco e o cliente tomador seja posteriormente questionado judicialmente. Aí gera essa insegurança jurídica com resultado favorável a esse último. Desejando o tomador de dinheiro saber quanto o banco cobrou de spread, em termos percentuais, ele pode calcular por meio da seguinte equação relacionada à taxa de juros de empréstimo com a taxa de juros de captação. Vamos ver então essa fórmula do cálculo do spread em percentual. O spread percentual é 1 mais a taxa de juros de empréstimo dividido por 1 mais a taxa de juros de captação, menos 1, e aí vezes 100, aí no caso, por causa de você usar a calculadora e querer transformar isso em percentual. Como a gente vai mostrar aí exemplos em Excel, essa multiplicação por 100 não se faz necessária, porque isso já ocorre automaticamente dentro do Excel. Então, pegamos um exemplo. Suponha que o banco concedeu um empréstimo de R$200 mil a uma empresa pelo prazo de 68 dias. E a quitação, a empresa teve que pagar, depois desses 68 dias, R$213.859,09. Então, vamos ver aí como que se calcula o spread. Deixa eu colocar aqui o Excel para a gente. Então, eu vou aqui na primeira célula, vou calcular aqui qual que é minha taxa mensal de empréstimo. Aqui do lado eu vou colocar o valor que foi pago. Aqui o valor tomado por empréstimo. Então, deixa eu deixar isso aqui alinhado, bonitinho, e vamos lá. O valor, aqui também o N, né, que é o período que ficou emprestado o dinheiro. Então, eu tomei aqui no presente, o valor presente, R$200 mil. Deixa eu colocar aqui o formato monetário. R$200 mil. E paguei, depois de 68 dias, eu paguei R$213.859,09. Deixa eu copiar esse formato para cá, vou aumentar a largura aqui da coluna. Esse é quanto eu paguei. Quero saber qual foi a taxa efetiva mensal desse empréstimo. Então aqui, vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil de você enxergar. Então vou colocar aqui, igual, abre parênteses, FV dividido pelo PV, fecha parênteses, circunflexo, que é a potenciação, de N. Esse resultado vou colocar menos 1. É assim que eu calculo a taxa efetiva mensal do empréstimo. Então, o valor que eu paguei dividido pelo valor que eu tomei de empréstimo, o resultado da divisão elevado ao número
de dias. Aqui o número de dias, eu vou ter que fazer uma alteração, porque eu estou pedindo a taxa mensal, né? Então, aqui minha taxa mensal, eu vou ter que colocar aqui, entre parênteses, 30 dividido pelo número de dias, porque aí sim ele vai me dar a taxa mensal, menos 1. Então, o valor é de 3%. Eu vou colocar aqui o formato percentual, que é aquilo que eu te falei, que ele já multiplica por 100, e vou aumentar o número de casas decimais. Posso deixar aqui com 2 casas decimais. Então, a taxa efetiva mensal do empréstimo foi de 3%. Por quê? Porque eu gosto de trabalhar aqui com Excel, não gosto de calculadora. Porque, por exemplo, vamos supor que não fosse 68 dias, fosse 75. Basta eu trocar o valor de N, ele já me dava o novo valor da taxa. Vamos supor que aqui meu empréstimo fosse 190 mil. E aí ele já me dá o valor da taxa. Então, à medida que eu estabeleci a primeira vez a fórmula da taxa efetiva mensal, basta eu salvar essa planilha e a hora que eu precisar, eu colocar esses dados, número de dias de empréstimos, valor que foi emprestado e o valor que eu paguei no final desse período. Supondo ainda nesse exemplo que o dinheiro foi captado pelo banco a um cliente ao custo de 1,8% ao mês. Com esses dados podemos calcular agora o spread mensal que o banco cobrou. Então agora a gente consegue fazer esse cálculo. Então vou voltar aqui na planilha. Então agora eu quero o valor do meu spread mensal. Eu quero calcular aqui meu spread mensal. Eu vou pegar essa linha, vou clicar no pincel e vou passar o pincel nessa outra linha aqui de baixo, para ele já deixar formatado essa linha para mim. Aqui eu vou calcular a minha taxa mensal de empréstimo. E aqui a minha taxa de custo. Então, o problema deu que a minha taxa de custo é de 1,8%. Então, veja que você não precisa ficar transformando em decimal, percentual. A forma como você colocar, o Excel vai calcular. Então, se eu quisesse aqui, eu poderia colocar em decimal, eu coloquei em percentual e ele calcula da mesma forma. A taxa mensal é igual a esse valor que está aqui. Essa é a minha taxa mensal. E quanto o banco faturou aí com seu spread? Então vamos à fórmula. Igual, abre parênteses, abre outro parênteses. Aí você vai colocar 1 mais a taxa mensal, fecha parênteses, dividido, abre parênteses, 1 mais a taxa de custos, fecha o parênteses principal, menos 1. Então, essa é a fórmula para você calcular aí o spread mensal. O valor do spread mensal, aí deu 11, aí você vai fazer, coloque em porcentagem, vai lá, coloque em porcentagem, e aí aumenta o número de casas decimais. Então, vamos lá, vamos supor que você queira trabalhar com 4 casas decimais. Então, está aqui o valor do spread mensal. E aí a formulinha, caso você queira trabalhar com calculadora, com uma calculadora.
Mas ali na planilha, basta depois você só colocar as taxas, o spread ele vai calcular automaticamente. Vamos supor que aqui o seu custo fosse 2%, e ele já calcularia qual que seria o seu spread automaticamente. Então é só salvar a planilha e depois utilizar as fórmulas que você já estabeleceu. Então vimos o spread bancário, agora vamos ver o juro real. Em casos de aplicações financeiras, é necessário considerar o rendimento real ou a taxa real de juros, que é a diferença entre a taxa de remuneração recebida pelo aplicador e a taxa de inflação, que nós vamos denotar pela letra I maiúscula, ocorrido no período da aplicação. Em ambiente com inflação, a taxa efetiva de juros recebida deve ser capaz de anular os efeitos da inflação e ainda proporcionar um retorno ao aplicador. Essa taxa que sobra depois de descontados os efeitos da inflação é a taxa real de juros. É a taxa real de juros. E para se calcular quanto que o aplicador ganhou, utilizamos essa fórmula aqui, ó. 1 mais a taxa efetiva dividido por 1 mais a inflação. Fecha parênteses, menos 1. Vamos pegar um exemplo. Uma aplicação financeira realizada pelo período de um trimestre rendeu 1,8 e a inflação no período foi de 0,8. Calcule a taxa real de juros da aplicação. Então, vou pegar aqui o Excel. Então, o próximo cálculo aqui que eu vou calcular é a taxa real de juros. É a taxa real de juros. Vou clicar aqui nessa linha, vou clicar no pincel para ele formatar essa linha para a gente. O que mais eu tenho? Eu tenho aqui a taxa efetiva, e tenho aqui a minha inflação. Então, nesse exemplo, ele deu lá que deixa eu ver aqui as taxas. A inflação foi de 0,8 e a taxa de 1,8. Então, a inflação foi de 0,8. A inflação foi de 0,8%. E a taxa efetiva foi de 1,8%. Como que eu calculo a taxa real de juros? Como eu calculo essa taxa real de juros? Então, a taxa real de juros vai ser igual, abre parênteses, abre outro parênteses, 1 mais a taxa efetiva, fecha parênteses, dividido, abre parênteses de novo, 1 mais a inflação, fecha o parênteses da inflação, fecha o parênteses da divisão. Tudo isso menos 1. Resultado, 0,0098. Vou passar aqui em porcentagem. Coloquei em porcentagem. Vou deixar aqui com 4 casas decimais. Deixei aqui com 4 casas decimais. Essa foi a minha taxa real de juros. Minha taxa real de juros. Então, voltando lá, está aí a formulinha da taxa real de juros.
Como ela fala que foi no trimestre, o período, então essa taxa que eu calculei foi uma taxa real trimestral. Foi uma taxa real trimestral. Então, juro real é isso. Agora, finalizando o Fundo Garantidor de Crédito. As instituições financeiras e as associações de poupança e empréstimos que enfrentam dificuldades financeiras podem sofrer intervenção do governo e ter decretada a sua intervenção extrajudicial ou a própria falência. E aí, como que você fica nessa? Essas instituições possuem compromissos financeiros com os clientes que lhe confiaram seus recursos, seja em depósitos à vista ou depósitos a prazos. E aí nós temos uma resolução do Conselho Monetário Nacional. Assim, para dar mais segurança aos depositantes, garantindo que os recursos lhes serão devolvidos mesmo com a quebra da instituição financeira, foi criada essa resolução CMN 2211. Mas você vai ver que tem um detalhe aí na sua garantia. O FGC é uma associação civil sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado, mantido com as contribuições mensais das instituições associadas. Seu objetivo é prestar garantia de crédito às instituições associadas, de acordo com uma regulamentação específica. Então, eu falei para vocês que não é bem assim, né? Essa garantia, atualmente, existe um limite de garantia, que é de 250 mil para cada credor contra a mesma instituição associada. Se você tinha lá uma aplicação de 500 mil naquele ativo e aquela empresa faliu, você não vai receber os 500 mil se ela tem um FGC. Você vai receber 250 mil. E contra todas as instituições, aí 250 mil para cada credor contra a mesma instituição associada. Ou contra todas as instituições associadas no mesmo aglomerado financeiro. O teto estabelecido é de 1 milhão a cada 4 anos por CPF ou CNPJ. Tem que tomar muito cuidado aonde você vai colocar o seu dinheiro. Se você tivesse falado assim, não, eu apliquei 250 mil em 5 empresas. Se as 5 falirem, você vai receber no máximo 1 milhão, que é o valor de 4. Além da função de garantia aos depositantes, o FGC atua pontualmente e de forma preventiva, contribuindo para o bom funcionamento do sistema financeiro. As instituições associadas ao FGC são bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimentos, Caixa Econômica Federal, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, companhias hipotecárias, associações de poupança e empréstimo, entre outros. Mercado de crédito é isso. Então, cuidado onde você coloca lá o seu dinheiro, tá? Te vejo na próxima aula. Um abraço, tchau!